Salve, salve, galerinha! Bem-vindos para mais uma aula de História e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso processo de independência. Todos sabem que no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I, príncipe regente, ele proclamou a nossa independência. E é muito engraçado que desde o período imperial se criou essa imagem de momento heróico da nossa proclamação. E isso foi imortalizado em várias obras. Principalmente essa, na qual a gente vê Dom Pedro I no centro da imagem, no alto do seu cavalo, de forma muito heróica, proclamando a nossa independência. Mas a gente tem que entender que esse processo de independência, ele não foi liderado por um único homem. Dom Pedro I, ele simbolizou, ele centralizou na figura dele essa imagem de libertação. Só que vários fatores levaram para que a sociedade brasileira lutasse e construísse esse momento de libertação de Portugal. E lembrando que a libertação, gente, ela vai ser política, porque muitas coisas se mantêm da mesma forma como era no período colonial. Então vamos lá? E temos então que entender que a nossa independência ela vai ser um processo e ela vai envolver vários fatores. Por exemplo, a gente diz que a nossa independência ela começou a acontecer em 1808, muitos anos antes da proclamação de Dom Pedro I. E por que a gente diz isso? Com a invasão napoleônica a Portugal, não só a família real, mas como toda a corte portuguesa, eles tiveram que transmigrar para o Brasil. E isso vai mudar completamente a dinâmica política e econômica da época. Por quê? Até então existia uma coisa chamada Pacto Colonial. O que era esse acordo? Ele dizia, por exemplo, que todos os produtos que a colônia, no caso o Brasil, precisasse comprar, principalmente os manufaturados, já que a gente era proibido de ter indústrias aqui no Brasil, a gente tinha que comprar de Portugal. E geralmente isso era feito a altos preços. Assim como, em contrapartida, todos os produtos que nós produzíssemos, e nessa época era basicamente a agroindústria, a cana-de-açúcar, nós também só poderíamos vender para Portugal. Então Portugal ganhava muito vendendo os produtos manufaturados a preços muito altos para o Brasil e lucrava ainda mais comprando o nosso açúcar e revendendo a preços altíssimos por toda a Europa. Com a corte e com a família real aqui no Brasil, a gente não pode mais fazer essas transações com Portugal unicamente. E aí, 6 dias depois que a família real já está aqui no Brasil, em Salvador, no dia 28 de janeiro de 1808, Dom João VI, ele declara a abertura dos portos às nações amigas. O que quer dizer isso? A partir daquele momento, o Brasil poderia comercializar com quem ele quisesse. E aí, nesse momento, ele desestrutura o Pacto Colonial. Então, o fim desse Pacto Colonial, ele rompe com as estruturas até então vigentes. A partir desse momento, os comerciantes brasileiros poderiam comprar mercadorias de qualquer país, pagando até menos, porque eles não tinham esse intermediário que era Portugal. E o mais interessante, para os grandes proprietários de terra que produziam o açúcar, eles poderiam vender diretamente o seu açúcar a preços altíssimos para outros países. Ou seja, Portugal, ele deixa de ser nossa metrópole porque toda a corte, toda a família real, tudo está concentrado aqui no Brasil. E isso vai trazer grandes vantagens para os comerciantes, para os grandes proprietários brasileiros. Claro que o fim desse monopólio e a questão econômica, ele é um fator primordial. Um outro fator muito importante vai ser político. O que vai acontecer? Em 1815, o Brasil ele vai ser elevado a parte do Reino Unido, a Portugal e Algarves. O que isso significa, essa mudança de titulação? Que a partir daquele momento, o Brasil deixava de ser uma simples colônia e passava a ser, juridicamente, parte da metrópole. Isso era muito importante para quem estava no Brasil, porque a partir desse momento, o Brasil ele poderia se constituir como sede do Império Português.
E isso começa a desagradar profundamente Portugal, porque ele começa a perder economicamente, com o fim dos monopólios, e também começa a perder participação política, porque se Portugal é deixado de lado e o Brasil torna-se centro de todo o Império Português, seria aqui que tudo aconteceria e não mais na Europa e em Portugal. Então, galerinha, essa aula vai ficando por aqui. Eu falei um pouquinho sobre algumas questões políticas e econômicas que vão motivar o nosso processo de independência. E na próxima aula eu vou falar um pouquinho o que estava acontecendo lá na Europa, que vai também motivar ainda mais os brasileiros a se organizarem junto com o Dom Pedro I para fazer a nossa independência. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem e não se esqueçam de se inscrever no canal e até a próxima aula.